Olá, dando continuidade aí ao estudo e à reflexão da Lumen Gentium, nós encontramos no 7º capítulo, um capítulo, podemos dizer assim, muito pesado, porque fala dos fins últimos, né? Ele tem até esse título aqui, ó, índole escatológica da Igreja Peregrina e união da mesma Igreja com a Igreja Celeste. Então, assim, nós vamos percebendo também que a Igreja Celeste é a igreja que nós também falamos que é a Igreja triunfante. Todos caminhamos para lá, em qualquer vocação, né? Por isso o documento, primeiro ele fala das diversas vocações, para agora entrar realmente nessa dimensão onde nós encontramos cada vez mais a presença da Igreja Celeste junto da Igreja Peregrina. Aí nós temos realmente de perceber o fim último, né? Diante daquilo que nós fazemos e daquilo que nós rezamos. Às vezes encontramos situações rezando pelos mortos, e aí, pode, não pode, deve, não deve? É claro que é importante que nós possamos entender que os mortos, né, eles têm também esse lugar, já passaram por aqui e estão, ou nos fins últimos, como nós falamos, pensamos e agimos, né? E é o reconhecimento em que nós temos chamado os novíssimos do homem, céu, inferno e paraíso. Então, é para lá que nós vamos caminhando, né? A força do Cristo Jesus, que é o primeiro a ressuscitar dos mortos e traz a redenção da humanidade. Nós, como igreja peregrina, vislumbrando a igreja celeste, nós precisamos então o quê? A prática da caridade, a prática do amor fraterno, vai nos ajudando a entender essa relação. Não é medo, não é dizer, então essa igreja peregrina tem medo da possibilidade do julgamento. Todos nós somos julgados no Cristo Jesus, né? Mas não é um julgamento que vai fazer com que nós possamos assim se perder ou perder a nossa dignidade e honestidade, de modo algum, né? Lá em São Mateus nós encontramos o julgamento em que realmente é a prática da caridade. Tive fome, tive sede, estava preso, né? E você realmente deu a essa atenção. Deu a essa atenção vislumbrando uma ação e uma atitude que possa também fazer com que você entenda o que é a igreja peregrina. É desse modo que nós vamos também caminhando. A escatologia, chamada escatologia, são os momentos finais, né? Aquilo que realmente vai acontecer nos finalmente. E temos também esse nome e um outro nome parecido, que é chamado parousia. É os fins últimos do homem que caminha, que reza, que agradece, que pede, que experimenta realmente nos sacramentos a força restauradora. Então, esse 7º capítulo da Lumen Gentium, ele nos deixa realmente esse sentido da igreja peregrina, que somos nós, e a igreja celeste, que são aqueles santos e também o primeiro, o Cristo Jesus. E é isso que faz com que nós possamos cada vez mais crescer na expressão da fé, daquilo que realmente faz sentido para a nossa vida. Aqui nós temos a comunhão da Igreja Celeste com a Igreja Peregrina, nós temos a relação da Igreja Peregrina com a Igreja Celeste e faz a gente ter essa força restauradora. Então, o texto, a relação da Igreja Peregrina com a Igreja Celeste diz assim, né? Desde os primeiros tempos do cristianismo, venerou com grande piedade a memória dos defuntos. Ou seja, é a relação que nós temos. Por isso, não tem que ficar com medo, eu preciso de rezar para defunto. É claro que não é necessário colocar lá 1 ano, 3 anos, 50 anos, 2 dias. Não, nada disso. Reza pelos mortos. Reza por aqueles que já nos antecedem no reino. E que nós possamos viver cada vez mais a força de Deus. Então, assim, está faltando apenas mais um capítulo para a gente concluir essas reflexões feitas.
É necessário que você que acompanhou esses textos possa também voltar e ler o texto da Lumen Gentium para que você tenha uma compreensão diante daquilo que eu pude orientar você. Sinta a graça de Deus no coração. Nós somos a igreja peregrina que, peregrinando nesse mundo, vislumbrando a igreja celeste, onde já estão os santos, onde está Jesus Cristo. E assim nós cresçamos cada vez mais na fé. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.